Bom, mas daí passou a pandemia, teve a volta da torcida pro estádio. Vocês lembram de uma história que aconteceu nesse dia? Tem que lembrar disso aqui, cara? Tem. Tem que lembrar, acho que é não? legal, né? Dá pra contar. Sim, o Marcelo é um cara fantástico. E eu nunca vi ele bravo na minha vida como eu vi aquele dia, cara. A sensação, cara, foi assim, foi humilhante mesmo. Foi uma sensação horrível. Aí, em 2021, eu sou expulso do Couto Pereira. Sou expulso, cara, como se eu fosse um bandido. Ô, Ricardo, você lembra, por acaso, quando foi o teu primeiro jogo no Couto Pereira? Cara, lembro. Eu não sei porquê, mas eu lembro. Eu tenho uma vaga lembrança da partida. Eu tinha 7 anos de idade só. Sei que era um Atletiba, isso em 1982. E eu gostaria que as lembranças ficassem por aí, porque o resultado daquela partida foi uma derrota do Coritiba. O Coritiba perdeu por 3-1 para o Atlético. O gol do Coritiba foi marcado por Reinaldo Xavier, que era um centroavante que, revelado no clube mesmo, não fez muito sucesso. E graças ao site História do Coritiba, que é feito pelos helênicos, eu consegui resgatar a escalação do Coritiba naquele jogo. A data certa foi em 26 de setembro de 1982. Ou seja, eu acho que já vi mais de 1000 jogos no Couto Pereira, não tenho a menor ideia, mas a minha estreia realmente não foi legal, cara. E você, Thiago, lembra da tua estreia como torcedor ou não? Cara, não lembro. Eu vou de estádio desde que eu nasci, então eu era muito bebê na época, assim, não vou lembrar. Mas as minhas lembranças mais antigas, assim, são eu criança subindo as ruas do Couto Pereira, escutando a torcida já fazendo ali o seu barulho, que antigamente começava muito antes, ali até. Acho que 1 hora antes do jogo começar, a torcida já estava cantando, né? Eu lembro de subir, aquilo me arrepiava, parecia que eu estava indo, sei lá, pra Disney, assim. E eu lembro também do estádio, nem era pintado ainda. Estádio ali, o tijolo aparecia ainda, só escrito Coritiba Futebol Clube. Mas essas são as lembranças mais no passado, assim, que eu tenho, subindo, entrando no Couto. Assisti muito Coritiba e Matsubara, muito Coritiba e Batel. Nossa. E era esses jogos que meu pai me levava. Platinense, você deve ter visto também, cara. Eu não lembro por nomes, provavelmente devia ter visto. Nessa assim. época aí, Mas eu ia muito jogo de campeonato paranaense, que o meu pai achava mais tranquilo para levar, assim. Mas esses são os jogos mais antigos que eu lembro. E você, Marcelão? Os primeiros, claro, eu não vou lembrar porque eu vou desde pequenininho também, desde 2 anos de idade, meu pai levava no jogo. Mas era aquela coisa, você só se interessava ali no sorvete, dormia no segundo tempo, tá? Então, assim, da década de 80 eu tenho poucas lembranças. Sou de 81, né? Então, ali, até 89, 90 eu lembro muito pouco, assim. Eu lembro do bolo da Vitória que a minha avó fazia, com o símbolo do coxa, essas coisas de criança, né? E aí eu comecei a ir no estádio mesmo, a partir ali de 91, 92. Peguei aquela fase boa do coxa. Também todos esses times aí. Daí eu e meu irmão, a gente ia na Império. Público, assim, total do estádio era 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Mais tranquilo, né? Mas a gente ia lá, ia na Muvuca, queria saber de lá. Daí o meu pai voltou aí nos estádios com a gente, que a gente puxou ele, que ele tinha dado uma parada. Daí começamos a assistir na cadeira com ele, que ele tinha lá mais confortável e tal. Cara, eu tenho uma lembrança, assim, que é muito viva também. Quem me levava no jogo é um grande amigo que eu tenho, que é um amigo alguns anos mais velho que eu. E quando era dia de jogo do Coritiba, eu ficava naquela expectativa dele passar na minha casa. Isso que ele morava praticamente na frente da minha casa. E eu ficava esperando aquela buzina tocar na frente de casa, que era o sinal de que eu ia no jogo, né? E era impressionante, assim, chegava domingo de manhã, principalmente em dia de Atletiba, eu ficava escutando a Rádio Clube, lembro ainda num rádio relógio, cara, olha só, hein, voltando no tempo agora, um rádio relógio que tinha no quarto da minha mãe, eu ficava escutando a Rádio Clube e tinha um programa da Rádio Clube que era palpite para o jogo. Eu não lembro o nome certinho do cara que fazia, Edgar Ambonati, alguma coisa assim, não me recordo agora. E aí eu ficava ali só esperando aquela buzina, e a buzina não vinha,
E eu ficava, cara, sabe? Ansiedade Ia dando a aquela mil ali. ansiedade, porque naquela época não tinha até celular, né? Eu tô falando aí na década de... Você combinava o horário e tinha que estar ali isso, esperando. na metade da década de 80 pra frente, né? E nada. Só que esse meu amigo, ele tinha um defeito e tinha uma virtude. O defeito dele até hoje, ele é enrolado. Ele é até conselheiro do Coritiba atualmente, quer dizer, faz tempo já que é. Ele era enrolado, só que a virtude dele era o seguinte, ele não falhava comigo. Ou seja, eu ficava naquela Você ansiedade. sabia que ele vinha. Cara, eu ficava naquela ansiedade, será que o Dimas vem? Será que o Dimas não vem? De repente a buzina do Fusca, ele tinha um Fusca verde todo bonito e tal, tocava lá. E outro detalhe legal daquela época, que tinha outro amigo que ia com a gente, que eram pessoas mais velhas, e a gente ia de vez em quando na Kombi que o cara tinha. E cara, você imagine a festa que era a gente indo pro Couto Pereira naquela Kombi, aquela ansiedade de entrar em campo. E eu ficava assim, será que eu vou conseguir entrar? Naquela época eu usava uma carteirinha da Federação Paranaense de Futebol que permitia que os menores entrassem de graça no estádio, né? E aí, quando eu entrava no Couto Pereira, cara, era aquela coisa assim que você falou da Disney, sabe? Não acredito que Ficava eu tô aqui. deslumbrado, né? Era impressionante. Eu não sei se essa meninada de hoje tem a mesma sensação. Pode ser que até sim, tenha, né, acho cara? Que sim. Acho que sim. Para quem gosta de futebol, esse é o ambiente, né? Eu lembro também de assistir o jogo no Couto, já voltar correndo para casa para assistir o Mesa Redonda, que eu adorava. Olha Acho só. que muita gente fala, Assistia, até cara. Fernando Gomes, tudo. Para mim eu tenho um respeito enorme por Fernando Gomes, Por que causa foi. da mesa redonda. Eu acho que eles nem imaginam que naquela época eles faziam aqueles programas que tanta criança assistia, porque segunda-feira no colégio a gente falava do Valmir Gomes, do Fernando Gomes ali. Quem gostava de futebol falava nisso, né? Mas Hidalgo, Sicupira, era tudo povo bom ali. exatamente, eu lembro o jogo no Couto Pereira, o famoso Atletiba do 5-1, né? O chocolate de Sim, Páscoa. da Páscoa. Aquele que se a gente voltasse no tempo, a gente ganharia de 2-1. Não sei, que um 5-1 não dá pra. Não, Mas foi Mas uma eu festa. sei, mas eu sei. foi, não, no dia foi sensacional. Só pra te cortar rapidinho. Chocolate. Esse meu amigo Dimas, nesse jogo, cara, é um cara que já passou por várias cirurgias de coração e tal. Ele começou a colocar a mão no peito nesse jogo. Eu não faço mal, eu vou infartar, não sei o quê. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, não me faça. Sim, isso aí eu tinha aqui 20 anos, ele devia ter uns 32. E o cara começou a passar mal de tanta emoção naquele jogo. Foi demais, né? 5-1 no Atlético, uma festa. Sim, inclusive, então no Mesa Redonda, daí corri pra assistir lá, eles estavam usando o Sicupira, né? Ele chamava de 5 pira. Esse dia. Eu não lembro. Cara, muito legal esse negócio do carro virar, né? O meu pai vinha buscar a gente daí pra ir no jogo e ele não gostava de chegar com o carro e ficar esperando, né? Sim. Estacionar, então a gente tinha que estar lá embaixo. A gente descia com antecedência e ficava esperando. Cada carro que aparecia, não é. Isso. Daí uma hora virava, era uma Engraçado, festa já. né? A ida pro estádio já era uma festa. Eu até tenho curiosidade em saber se o sentimento hoje do jovem, porque a gente não está falando só de criança não, né? Por exemplo, Sim. nessa época do Atletiba de Páscoa, em 95, eu tinha 20 anos, cara. E a sensação era a mesma de quando eu era criança. A alegria de entrar no Couto Pereira, a alegria de ver o jogo. Eu ficava na Mauá naquela época. Né? Não, essa época não tinha jogo televisionado, era pouco. Sim. Então, assim, hoje em dia você entra na internet, você vê todos os gols que você quiser ver, você vê todos os jogos que você quiser rever, tudo. Na época não, a gente tinha revista, tinha álbum de figurinha, era muito mais estático assim o negócio. Então você ir no estádio e ver o negócio acontecendo era um evento mesmo. Era muito legal. E outra, né? São as coisas que a gente viveu no Couto Pereira. Eu já vivi muitos momentos legais, muitos momentos tristes também. A gente perdeu 2 Copas do Brasil lá dentro do Couto Pereira. Mas tem um momento que eu nunca vou esquecer, que eu era menino, tinha 10 anos de idade, que foi quando o Lela fez o gol contra o Santos, no último minuto. Cara, aquilo foi algo assim... eu não sei se eu entendia bem naquele momento o que aquele gol, aonde aquele gol levaria o Coritiba. O que representava. O que representava. Mas eu lembro da explosão do estádio, e é algo muito vivo na minha memória. A festa da torcida do Coritiba, meu pai chorando. Meu pai sempre foi um cara muito sério, e ele chorava de alegria e eu comemorando, óbvio, né? A gente não entendia o que estava acontecendo.
Mas é incrível como o Couto Pereira e o Coritiba, eles mexem com a emoção da gente, né? Nossa, esse jogo, todo coxa pesquisa bastante coisa, eu também não sou diferente. Tem as narrações de 85, sim, né? Sim. E, pô, você escutando o Lombardi Júnior, vendo as imagens, tem um jogo que eu queria estar lá e não tive, na época também não era nascido, com certeza é esse jogo. Cara, a narração dele transmite uma emoção ali, a torcida grita com tanto volume ali, o gol que eu acho que se tem um jogo que eu queria ter ido na minha vida é esse aí que você tá falando. Cara, eu lembro, sim, porque o jogo estava acabando, o Fluminense ia se classificar, o Santos já estava eliminado, o Couto Pereira, a torcida apoiou muito naquele dia, na minha lembrança, mas chegou um momento que a torcida já achou que também não daria mais. Então tava aquele silêncio no Couto Pereira. Aquela tensão, né? Isso, cara. Aquela tensão, de repente saiu o gol do Lela, cara. Porque aquele gol parece que o tempo parou ali. O Marcos Aurélio foi carregando e não chutava, e de repente apareceu o Lela. E deve ter sai daqui que eu vou chutar. Deixa comigo. E, cara, acho que o Lela era o cara que tinha que chutar aquela bola, tinha que fazer aquele gol. Quase 44 minutos passados no final. Curitiba foi com o Dilda, meteu enfiado na cara do gol, sobrou para Marco Aurélio, preparou, pintou o primeiro, vai sair do gol, preparou, bateu pro gol. Braços erguidos ao céu, ninguém se aguenta de contentamento, ninguém se aguenta de alegria, a emoção é muito forte, o Curitiba contra tudo e contra todos. Outra lembrança legal que eu tenho do Couto Pereira foi em 88, Curitiba e Flamengo, pela Copa União. E por que esse jogo marcou para mim? Na minha infância eu tive 2 ídolos no futebol. Um é o Tostão, já falei 1000 vezes, né? Todo mundo sabe disso. E o outro era o Zico, cara. O Zico, para mim, era um cara assim que era a maior entidade futebolística para mim naquele momento, né? Como o Pelé representou para todo mundo que acompanhou, o Zico, para mim, tinha essa figura. E o Flamengo veio com o timaço e o Zico em campo. Um Couto Pereira abarrotado. Eu lembro que a gente ficou em pé, porque não tinha onde sentar, do lado da social, divisa social ali com a curva dos fundos. E naquele campeonato, em 88, as partidas que acabassem empatadas iam para os pênaltis. E você vê o Zico naquele jogo, eu não tenho certeza, eu acho que o Zico fez até um gol, e aí o Zico foi bater um pênalti, perdeu o pênalti, o Rafael defendeu, e aí o Rafael foi lá e converteu o pênalti, e o Curitiba ainda conseguiu vencer o jogo nos pênaltis. Aquele jogo marcou inclusive a estreia do Osvaldo. O Osvaldo fez um gol, e o Osvaldo, que foi um dos grandes nomes do Curitiba no ano seguinte, naquele Curitiba que para mim é o maior que eu vi jogar, Curitiba de 89. Então esse jogo contra o Flamengo, ele obviamente que não teve a mesma importância do jogo contra o Santos, né? Claro, mas é muito vivo na minha memória por tudo que, sabe, toda a atmosfera. Então, cara, o futebol, ele nos proporciona coisas muito legais, assim, né? É legal. Até o René teve sentado, eu e o Marcelo tá sentado dias atrás, e eu lembrei que da primeira vez que eu vi o René Simões na minha vida foi quando a Jamaica veio jogar aqui no Brasil, fazer amistosos. E eu entrei com os jogadores de mascotinho nesse jogo, e eu lembro que todo mundo falava do René Simões, que era um técnico brasileiro que estava dirigindo a Jamaica, né? Daí eu olhava, aquele técnico brasileiro, tal. Foi a primeira vez que eu vi o René Simões. Eu lembro que eu entrei com o Regis, goleiro. De 98, e eu lembro que deu 3-1 pro Curitiba nesse jogo, e logo depois a gente teve uma Copa nos Estados Unidos, né? Que todos os times da América participaram, e o Brasil empatou de 1-1. Daí na minha cabeça eu falei, nossa, pequenininho, criança, né? Nossa, o Curitiba é melhor que o Brasil. O Curitiba ganhou de 3-1, o Brasil vai lá e empata. Orgulho, né? E essa questão do mascotinho é muito legal também, né, cara? Eu lembro de infância, acho que foi em 92 que eu entrei, 93. O ano a gente às vezes não lembra exatamente, né?
mas eu entrei num jogo também vazio, assim, mas o meu avô filmou. Entrei de mascotinho com o meio-campo do Coxa, Toninho Cajuru. Sim. O Marcelo já contou essa história pra gente. O cara uma ferida, lembra disso? Era a camisa 10 do time, se não me engano. Sim, cara, o que eu xinguei esse cara já no campo. Então, pra mim, ele virou, tipo, era o jogador, né? Sim. Entramos de mascote com o cara e tal, então... Muito legal, cara. Tem uma história engraçada também. Teve um amistoso, Coritiba e Japão, se não me engano, em 89 ou 88, eu acho que é 89 até. Um frio em Curitiba naquela noite, cara. Um frio em Curitiba, uma garoa, daquelas garoas curitibanas. E a gente não perdia um jogo do Coritiba. E aí fui eu, esse meu amigo Dimas e o outro amigo que era mais velho ainda, que era o João. Fomos na Kombi. E o Couto Pereira tem o seu clima próprio, que é uns 5 graus a menos Tem. que o resto não, da cidade. E detalhe, né, cara? Naquele tempo a Mauá não era coberta, não tinha Pro-Torque ainda. E aí o que aconteceu? A gente me desce do carro com um guarda-sol. O João tinha um guarda-sol na Kombi. E naquele tempo era permitida a entrada com esse tipo de material no estádio. Né? Hoje você não pode nem entrar com guarda-chuva. Aí as pessoas foram saindo da Mauá justamente porque estava garoando e ficou nós três vendo o jogo embaixo do guarda-sol, só nós três, naquela retona inteira da Mauá ali. Tanto que apareceu no dia seguinte no Globo Esporte os 3 corajosos torcedores do Coritiba embaixo do guarda-sol assistindo o jogo. Naquele jogo, Coritiba ganhou de 1-0 o gol do Sérgio Luiz, que era um ponta-direita revelado pelo Pinheiro. Jogou muita bola no Coritiba também. Mas são histórias legais de lembrar, né? Porque quantos momentos vividos no Couto Pereira, né? E na década de 90 não foi tão legal pra gente, ficou um tempo sem ganhar estadual, por exemplo, mas eu lembro da primeira vez que eu vi o Coritiba campeão, de fato, não lembro se vi em 89 talvez, mas eu lembro depois de ter idade, assim, o Festival Brasileiro de Futebol contra o Botafogo. Sim, 97. 97, exatamente, ganhamos nos pênaltis, né? Foi a primeira vez que eu pude gritar campeão no Todo mundo Pereira. invadiu o campo, Sim. O pessoal levou pedaço de grama, rede, tudo de lembrança, porque a gente tava numa carência de título muito grande ali, né? Que o Rogério Barbosa fez um golaço, uma pancada de fora da área ainda. Eu tava naquele jogo também, bem isso que você falou. Todo mundo invadiu o campo, eu lembro que eu também invadi o campo, né? E tirando... Eu não tirei pedaço de rede, porque... Eu fui na rede e já não tinha mais rede, tá? Daí peguei um pedacinho de grama, tentei plantar na sacada de casa lá, mas não vingou. A grama. Mas foi, o Curitiba estava na fila, né? Porque o último título até então tinha sido em 1989, naquele timaço, aliás. 89 e 90 foram os anos que eu mais me diverti nos Atletibas. O que o Tostão fazia com o Marola, que era o goleiro do Atlético, era algo impressionante. Tanto que a torcida do Curitiba cantava uma musiquinha pro Marola. Eu não posso cantar aqui, mas era algo que pegou muito no estádio naquele momento. Então a lembrança dos Atletibas também A sensação, você falou Marola, a sensação que eu tive de infância era é o goleiro frangueiro do Atlético. Você vê a fama que ficou. E o Marola não era um goleiro frangueiro, cara. Sim, mas eu como criança, pra mim, era um goleiro frangueiro. O Marola foi revelado pelo Santos, chegou a jogar anos no Santos, era um bom goleiro. Só que o Tostão fazia ele sofrer. Era impressionante, cara, o que o Tostão fazia naqueles Atletibas de 1989. Muito bom, né? Bom, agora trazendo também pro Coxanautas aqui, nas nossas lives, tudo. Um bom tempo a torcida não pôde ir no estádio por causa da pandemia e vocês dois foram privilegiados também, né? De poder assistir ali, que eram credenciados. Até a gente fazia o Vem Curitiba com vocês aparecendo diretamente do estádio, era bem bacana, né? Cara, algumas vezes, no começo, na verdade, só podia um, né? Eles limitaram um por veículo. Daí o Ricardo ia lá, assistia, fazia o material, tudo. E no finzinho, quando já tava mais quase liberando, daí eles começaram a liberar 2, e aí eu tive o prazer de ir em alguns jogos. A gente foi, e era legal, cara, porque assim, claro que com torcida é muito mais bacana, né? Nem se compara. Agora, sem torcida a gente conseguia ver os bastidores do que acontecia dentro de campo. Eu nunca me esqueço do primeiro jogo do Morínigo, quando o Coritiba subiu para aquecer, e aquele preparador físico, Gonzalo Llanos, eu falei no grupo do Coxanautas, falei, cara, esse preparador físico é pilhado, ele tá colocando os caras para se movimentar.
E a impressão que eu tive naquele dia, ela se confirmou. Tanto que o cara vem sendo muito elogiado, né, pela sua preparação física e tal. Agora, não tem dúvida, né, que o futebol sem torcida é outro. Bom, mas daí passou a pandemia, teve a volta da torcida pro estádio. Vocês lembram de uma história que aconteceu nesse dia? Tem que lembrar disso aqui, cara? Tem. Tem que Acho que lembrar, é não? muito legal, né? Dá pra contar. Curitiba e Guarani. Eu quero começar contando essa história, dizendo assim, o Marcelo é um cara fantástico. E eu nunca vi ele bravo na minha vida como eu vi aquele dia, cara. Sério, aquele dia... Aquele dia, a sensação, cara, foi assim, foi humilhante mesmo. Foi uma sensação horrível de você estar no Couto Pereira e você ser expulso do Couto Pereira. Da tua casa. Da tua casa, cara. É bem isso. Como é? Ó, vocês não podem ficar aqui. Você pense, cara, que o meu primeiro jogo no Couto Pereira foi em 82. De lá pra cá, eu fui em muitos jogos do Coritiba. E eu nunca tive um problema. Aí, em 2021, eu sou expulso do Couto Pereira. Sou expulso, cara, como se eu fosse um bandido. Mas por quê? Eu fui expulso primeiro, né? A gente até tem umas fotos, né? A gente tem umas fotos. A gente tava ali fazendo o Vem Curitiba, inclusive, Sim. com você, né? E a gente levou a câmera, o tripézinho ali, colocamos o celular, tava gravando. E aí... Morínigo veio falar com a gente aquele dia, lembra? Veio, é verdade. A gente Parabenizar era bem a gente pelo antecedência, trabalho assim. e tal. A gente tava foi? com bastante antecedência. O Morínigo veio, falou com a gente, saiu. E aí a gente começou a fazer o Vem Curitiba. Tava de boa ali. De repente eu tive que sair do Vem Curitiba, né? Pra mim chegou a mensagem. Saiu o Marcelo, daí o Ricardo continuou falando, de repente saiu o Ricardo. Mas a história é longa, cara. Primeiro fui eu, né? Você chegou o delegado da partida. Mas peraí, vamos voltar um pouquinho, tá? Os dias que antecederam a partida. Eu combinando com o Marcelo. Marcelo, primeiro jogo com torcida, vai ser legal. Vamos chegar antes, vamos gravar, vamos chamar torcedor para dar depoimento e tal. Tudo combinado. O Marcelo montou ali o tripé na social inferior, câmera gravando. Eu com o celular também participando do Vem Curitiba. Eu lembro até que chamei um torcedor para conversar com a gente, Erli, se não me engano o nome dele. Ele deu o depoimento, a felicidade dele em voltar ao Couto Pereira. E a gente também estava muito feliz, cara, porque não era só a gente estar lá, mas a gente estar lá com a torcida, ver a torcida de volta, né? E o Coritiba numa fase boa, enfim. Aí, o Marcelo chega para mim e falou, o cara da CBF, foi isso, né? O cara da CBF pediu para sair. Eu cheguei pro Ricardo e falei, cara, eu tenho que subir. Isso. Tenho que subir. O cara pediu para eu subir e tal, não podia ficar ali na inferior, porque como tinha torcida, a imprensa tinha que ficar no setor de imprensa. E aí beleza, subi, fui lá para as cadeiras superiores e o Ricardo continuou ali e tal, normal. Daí tava nas superiores, de repente veio o delegado veio atrás de mim. Me diz uma coisa, cadê o teu teste para Covid? Teste para Covid? Tem que mostrar o teste para Covid. Não, mas a imprensa precisa teste para Covid. Ninguém avisou, tal. Não, tem que ter o teste. Se não tiver o teste, você vai ter que sair do estádio, tal. Eu não tenho teste. Né? Porque o torcedor precisava fazer o teste, foi a primeira partida lá, mas a imprensa não tinha sido comunicada nada. Isso, e detalhe, nos jogos sem torcida que a gente não precisava do teste. Exatamente. E aí ele veio cobrar, não tinha, tal, não ia mentir pro cara, né? Ele ia pedir o teste, né? Não tem o teste e tal, então você vai ter que sair do estádio. Então tá, daí o cara foi meio que me escoltando ali. E você, né? E eu fui indo, tal, da hora que ele se afastou, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer agora, cara? Eu vou ter que sair do Couto. Daí veio outra menina lá que ele delegou pra me escoltar. Fui escoltada pra fora do Couto Pereira. Não, mas nisso... Fale, daí eu passei por você, só falei, cara, eu tenho que ir embora. Cara, e o Marcelo... Eu tentei não dar bandeira pra ele, né, sei lá. O Marcelo, assim, com a cara de encolerado, assim, aquela cara de raiva, né, cara? E eu sem entender nada, tentando manter ali. Aí eu lembro que quando aconteceu isso, eu falei, Thiago, eu tenho que subir. E aí eu saí do Vem Curitiba tentando disfarçar. E fui caminhando para subir. Nisso eu vi o cara vindo atrás de mim.
Você é do Você tava com a Coxa... credencial, alguma coisa assim? Sim. Tinha. Você é do Coxanautas? Eu falei, sou. Cadê teu teste do Covid? Eu falei, cara, eu não tenho teste de Covid. Eu tenho vindo em todos os jogos, não me foi pedindo. E eu sou um cara assim que eu perco a paciência muito rápido, né? Eu falei, cara, eu não tenho meu teste do Covid. Não foi pedido pra gente o teste do Covid em nenhum momento. Aliás, tinha que pedir na entrada também. Se for também. Falha na logística. E aí eu fiquei ali, cara, dialogando com o cara. Falei, cara, eu nunca saí do Couto Pereira expulso, cara. Não faça eu sair daqui. Não, você vai ter que sair, você vai ter que sair. Aí eu falei, cara, eu vou enganar esse cara, né? Eu tava uma pilha também. Você fica, o sangue sobe, você fica, cara, preciso fazer alguma coisa. Aí eu peguei na social inferior e eu comecei a sair bem devagar. Mas bem devagar. Tipo o jogador para ser substituído Isso, quando tá ganhando o jogo, né? Abaixando a meia bem devagar. Eu falei, eu vou dar uma canseira nesse cara. Aí eu parava, mexia no telefone e o cara atrás de mim. Aí chegou uma hora que ele perdeu a paciência. E quando eu olhei, ele não estava mais. Eu falei, pronto, deixa que eu preciso para ficar no Couto. Cara, quando eu tô subindo a escada, eu dou de cara com ele. Onde você tá indo? Eu falei, cara, você tem certeza? Não, você tem que ir embora, senão eu vou chamar a polícia. Quando ele falou chamar a polícia, eu falei, pô, eu não preciso disso. Né? Eu olhei no relógio. Faltava uma hora pro jogo. Não, faltava menos, era uma meia hora, cara. Meia hora? Quando eu olhei no relógio, acho que faltavam uns 20 minutos. Deu tempo de chegar em casa, deu uns Aí eu pensei comigo, meu carro ficava ali no setor de imprensa, acho que o teu também naquele momento. Sim. Eu falei, bem, eu pegando o carro, chegando até em casa, eu vou levar uns 10 a 15 minutos, dá tempo. E foi isso que aconteceu. Mas a minha frustração, porque daí assim, naquele momento, faltando uns 20 minutos para começar o jogo, o Couto Pereira tava bonito, cara. O Couto Pereira estava vivo. Porque quando eu estava indo, né, nos jogos sem torcida, aquilo era uma coisa sem alma, era impressionante. Parece um Isso treino, era só, né? acho que 3 mil torcedores que podiam. Foi um mas pouco já pequeno. tinha 1000 e poucos torcedores naquele dia. Mas aí, a minha tristeza, cara, eu lembro muito bem isso. Eu nunca vou esquecer isso aí. A minha tristeza de estar indo embora do Couto Pereira, naquele momento, expulso por um cara da CBF, que não tinha a menor noção do que representa o Couto Pereira pra gente, o Coritiba, o que o Coritiba representa pra gente, aquilo foi muito triste, cara. E eu ainda pensando, quando não eu tava... dava nem pra pegar e entrar como sócio, né? Porque tinha que fazer o teste até 4 horas antes, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. E aí, naquele momento, eu tava tão envergonhado e tão, assim, revoltado, cara, que passou pela minha cabeça, tomara que ninguém tenha visto eu e o Marcelo sendo expulsos do Couto Pereira. Porque imagine, cara, os caras do Coxanautas foram expulsos do Couto Pereira. Então, agora eu vou falar o outro lado ali, né? Eu tava na live, vocês saíram ali do nada, eu não sabia porquê, de repente chegou uma mensagem justamente com você explicando, a gente foi escoltado, mas pelo amor de Deus não vai falar da live que a gente foi expulso. Não, foi história, a história é pra contar. E eu lembro que alguns membros da equipe ali, do site, começaram a rir, porque, porra, como assim o Ricardo e o Marcelo sendo expulsos do Couto Pereira? E, cara, a sensação foi muito ruim no dia. Eu lembro que depois do jogo, ainda bem que o Coritiba ganhou. O pior seria se o Coritiba tivesse perdido 1-0, né? O pior seria se tivesse perdido. E a gente tendo que entrar na live ainda como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Na live pós-jogo a gente fala do jogo normalmente. Né? Hoje, meses depois, né? Estamos contando aí a história para vocês. Quase 6 meses depois, imagine você que está assistindo a gente aí, ter essa sensação de ser expulso do lugar que você considera a tua segunda casa. É algo que eu jamais imaginei passar. Mas aí surgiu uma coisa boa, não sei se vocês não viram na hora, mas talvez viram depois, com certeza. Que daí vocês saíram, daí eu não tinha muito o que falar, eu tava com o Cláudio, acho que era a primeira live que eu tava fazendo com o Cláudio, inclusive, do Vem Curitiba, e de repente saiu, só mandei mensagem pro Cláudio e falei, agora eu e você, não vai ter mais os dois. E o tempo não passava, porque o Cláudio já tinha falado antes de vocês sobre o jogo. Então vocês iam entrar comentando a expectativa, o que vocês estavam vendo lá dentro e tal. Então a parte do Cláudio já tinha meio que... Já tinha sido feita. Daí eu só falei, Claudião, vamos começar a entrevistar a galera na rua aí. Daí ele começou a perguntar pra todo mundo o placar, todo mundo, ele ia, inclusive, no final que ele tava entrevistando, eu falei, cara,
Atrás de você, eu acho que é meu pai aí, ó. Fala com esse cara aí que é meu pai. Depois, minha mãe também tá indo. Aí o Cláudio foi lá e entrevistou a minha mãe. Minha mãe tava emocionada que tava voltando pro estádio. Minha mãe que vai em todos os jogos, tava emocionada. Mas aí que surgiu que a gente fala com o Cláudio. Revelamos o Cláudio. O Cláudio é o Márcio Canuto. O nosso Márcio Canuto, né? Que ele mandou muito bem, né, entrevistando a galera. E foi uma coisa engraçada que aconteceu também. Foi bem legal, mas... E qual será a nossa próxima história no Couto Pereira? Acompanhe o Coxa Náuticos que você vai saber.